E aos 14 anos de idade, quando eu já lia Turma da Mônica, Tio Patinhas, Marvel, tá, quando eu vi um, um anúncio na revista da Turma da Mônica do Maurício de Souza ganhando um prêmio chamado Troféu HQ Mix, né? Nossa. E o Troféu HQ Mix, isso em 1998. Já apresentaram pro Serginho Groisman, não? Que É sim. nessa época, exatamente, desde aquela época ele já apresentava, né? Então, assim, eu acho que em 1998, estava com 19 anos, eu tava assim, eu falei, cara, eu quero fazer quadrinhos, quero produzir histórias em quadrinhos, acho que é isso que eu quero fazer desde sempre. Então eu cheguei e falei, vou fazer. Então eu comecei a produzir histórias, emular traços de super-heróis. E nos anos 2000 eu fui publicar no Jornal Notícia Agora, do Espírito Santo, uma série de quadrinhos que eu escrevia e convidei grandes artistas locais, né, pessoas também que estavam ali, talentos emergentes, para produzir esses quadrinhos comigo. Então, assim, a gente produziu muitas cópias dos X-Men, tipo, os Tecnomutantes, ou seja, você tinha, né, fazer uma coisa meio assim. Então, você tinha o Wolverine, eu tinha um personagem chamado Ronin, que era um. Que tinha, eu só não sabia que tinha o Ronin do Frank Miller. O Oni já. Mas eu fazia o Rony, que era um cara que fazia espadas de cristal, que lembrava um pouco de Psylocke. Então, assim, né, fazia umas misturas de personagens, assim, que foram parar no jornal. Né? Com o tempo, eu fui publicando algumas histórias por ali, e eu comecei minha carreira como ilustrador, assim, ilustrador, e na verdade mais roteirista, aos 21 anos, nesse jornal, onde eu produzi 386 páginas de histórias em quadrinhos, que eram publicadas diariamente. Então, era uma página, então você lia uma história, tipo, de 5 páginas, você lia como se fosse uma novela. Um episódio, uma parte da história por dia, até terminar essa história. Então, tem pessoas assim, hoje, ainda tem algumas pessoas assim que têm vídeos na internet, assim, que pessoas, eu tenho coleção dessas histórias que eu acompanhava. E hoje você olha com maior vergonha, porque os traços eram um pouco, né, ainda pueris, alguns meio, muito Marvel, muito Rob Liefeld, muito desses caras. Rob Liefeld é o criador do Deadpool, ele desenha mal pra caramba, entendeu? Mas fez muito sucesso nos anos 90. E foi bem, mas foi bem uma referência pra gente, uma má referência pra gente. E a gente conseguiu fazer ainda, mas ainda assim foi o que nos inspirou e pagou minhas contas. Eu tive o primeiro computador, morando num barraco, eu tinha um computador pago pelos meus quadrinhos, assim, pela produção de quadrinhos que eu fazia.